como vão os seus projetos de ano novo? Ah, eu ainda não fiz nenhum. Veja só, no sentido de eu melhorar, eu devo ter para mim alguma ideia do que é o bom. Isso significa que eu aprenda certos valores. Mas como todos nós sabemos, os valores são relativos. Todo sistema de crenças são igualmente válidos e nós precisamos permitir a diversidade. A virtude não é melhor que o vício, eles apenas são diferentes. Eu não sei se eu posso suportar tanta tolerância. Ah, eu me recuso a ser vítima de noções de comportamento virtuoso. Eu sou o Calvin. Está começando a Hora da Ah, Coruja. esqueceu. Tudo bem. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Hora da Coruja. Vocês gostaram da participação especial do nosso amigo Haroldo, que na verdade é o Hobbes. Eu queria descobrir quem que foi que disse que o nome do Hobbes é Haroldo. E do nosso amiguinho Calvin, os filósofos das histórias em quadrinhos. Boa noite, Paulo, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Carlos Alberto, nosso amigo está aqui de volta para conversar de filosofia com a gente. Boa noite, Fran, boa noite, Paulo. Hoje a gente vai conversar sobre relativismo e positivismo. Bom, acho que hoje vai estar tudo ok aqui com as mensagens, já podem mandar as mensagens para a gente. As conversas de bar, quando a gente conversa sobre relativismo, são sempre as seguintes. As de bar que eu digo não, as de bar até as de bar de filosofia, na verdade. Conversa entre filósofos ali, se joga a sua teoria, o outro fala a outra, e aí vem alguém e fala assim, ah, mas isso é relativo. Ah, isso aqui é relativo. Mas se tudo é relativo, existe relativismo, Carlos? Então, na verdade, é assim, eu me lembro que normalmente a gente confunde o relativo com o relativismo, né? Então, assim, a teoria da relatividade do Einstein, né? Ele fala que tudo é relativo, né? Não é a mesma coisa que relativismo, né? Então, relativismo é uma postura mais filosófica, uma postura mais, assim, até comum mesmo, né? De entender, por exemplo, que não existe uma verdade única e absoluta, né? Que todos os sistemas de verdades ou de crenças, eles são válidos, né? As formas de comportamento também, né? Então, de algum modo, o relativismo seria uma espécie de negação de critérios absolutos. A ideia é que não há nada de absoluto propriamente. Então, tudo é contextual, é referencial, né? É circunstancial. Então, de um certo modo, o relativismo seria uma espécie de negação ou recusa da verdade. A verdade ou absoluta, até de principalmente, uma única verdade. Então, no programa a gente está fazendo esse contraponto entre relativismo e positivismo, exatamente pela ideia de que no positivismo você tem a defesa de uma única verdade. No positivismo, a única verdade é a verdade da ciência, a verdade dos fatos. Exato. E no relativismo é que não há verdade, não há uma verdade única. As verdades, elas são plurais, né? As verdades são diversas, depende da circunstância, da cultura, depende do sujeito, né? Então, o relativismo ele termina padecendo de uma espécie de subjetivismo. Tanto o subjetivismo do ponto de vista individual, quanto o subjetivismo circunstancial, cultural. Eu creio que seria um pouco essa a diferença. Mas sem dúvida que hoje em dia, né, o relativismo, essa concepção de que todas as opiniões se equivalem, né, tudo não passa de mera opinião, ele seja bem mais comum. Seja bem mais comum hoje em dia. Mas e é perigoso também, ainda mais quando você faz filosofia, né? Sem dúvida. Porque a gente não pode dizer que existe uma verdade ou que não existe uma verdade. Em filosofia a gente tem que buscar alguma coisa. Como que fica isso? Então, na verdade, me parece assim, que a recusa total da verdade, né? A ideia de que não existe uma verdade, não existe um parâmetro para você julgar as opiniões, não existe um critério a partir do qual você possa criticar as visões estabelecidas, né? Ela é muito perigosa do ponto de vista filosófico. Ela é perigosa porque, na verdade, ela funciona como uma espécie de amortecimento da crítica, certo. Um amortecimento da razão. Então, me parece que o relativismo ele é uma espécie de dissolução da razão, é uma recusa de você tentar ir além, né? E, na verdade, isso termina parecendo que qualquer opinião vale, qualquer opinião exato. é igual. Eu me lembro, quando a gente está dando aula, né?
Eu já vi situações de você estar refletindo sobre um tema em filosofia, seja política, seja estética, e aí o aluno coloca uma questão, mas ele não coloca uma questão, ele coloca a opinião dele, né, Isso é sobre muito o comum tema. na filosofia. E aí você não concorda, ou você tenta desconstruir a opinião dele, fazendo uma crítica. Aí o aluno se vira para você e ele diz assim: mas essa é a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Exato. Aí como se Aí todo mundo vai para casa feliz. Todo mundo vai para casa é. feliz. Ah, então tá, você fica com a Então, sua, fica com a minha, a gente vai embora e ponto acabou. é. Acabou a filosofia É também verdade, aí, acabou né? a filosofia, É. porque na verdade, às vezes eu sou até um pouco rude nessa situação, né? Certo, no sentido que eu falo certo. assim, Pra tentar meu desconstruir amigo, esse tipo de situação, né? se todas as opiniões se equivalem, a opinião de uma pessoa leiga sobre um tema, e a opinião de alguém que pesquisa ou estuda sobre um tema é a mesma opinião, não haveria nenhuma diferença entre um professor e um aluno, entre um aprendiz e uma pessoa que já tem uma certa reflexão. Então, na verdade, assim, se o professor está aqui, se pressupõe que ele tem uma pesquisa, uma posição mais fundamentada do que o sujeito que interpela durante a sala de aula, né? Pode soar até meio arrogante, né? Mas por exemplo, quando você está com uma pneumonia, uma tuberculose, você não vai equiparar a opinião de uma senhora ou de um senhor que não tem nenhum conhecimento técnico em medicina com a opinião do médico, né? São opiniões diferentes. Ou melhor, a questão é, opinião é diferente de conhecimento, me parece, né? E acho que esse era o tema lá no Platão, quando ele começa a discutir com os sofistas. Uma coisa é o conhecimento. Então, o conhecimento pressupõe mais critério. Opinião, todo mundo tem opinião sobre qualquer tema, né? Ficou boa essa distinção. Na verdade, essa conversa... É que quando a gente conversa isso, a gente já conversa dentro do campo moderno, o nosso campo, né? Mas se a gente for, o Carlos lembrou do Platão, se a gente for para os antigos, o problema aparece não porque não tem verdades, mas aparece porque tudo é verdade. Né? Por quê? Porque a conversa filosófica se inicia com o Parmênides dizendo que você, né, isso você se lembra bem do curso de filosofia, que você não pode dizer o falso. Você não pode nem pensar o falso, não é? E nem dizer o falso. Porque se você disser o falso é o que não é. Então você não pode dizer o que não é. Porque ao dizer o que não é, é. Então você não pode dizer o que não é. Então você está impedido de caminhar no falso. Quando você caminha fazendo pesquisa, você está caminhando sempre no verdadeiro. Ou então no nonsense. Ou tem o nonsense ou o verdadeiro. O caminho do falso é um caminho que você não pode pegar, não tem como. É uma via fechada. E aí, o que acontece? Os sofistas vão se aproveitar desta conversa do Parmênides para dizer, bom, então, se o falso é um caminho impossível, Parmênides está correto, é isso mesmo. Tudo que nós falamos é verdadeiro. Ou é verdadeiro ou não tem sentido. Como vocês estão vendo que tem sentido, então é verdadeiro. Então nós podemos dar aulas para a população de Atenas e cobrar, né? Porque nós estamos falando o verdadeiro, eles também. A diferença é que nós vamos ensinar a retórica, ou seja, um modo de convencer o outro, né? Exatamente. Não por conta do verdadeiro, mas por conta da arte do convencimento. Aí que o Platão vai escrever o Sofista para dizer a seguinte coisa, não, eu vou mostrar como é possível dizer o verdadeiro, como é possível o nonsense e como é possível dizer o falso, dizer o que não é. Aí ele vai começar um trabalho, né, de mostrar que, quando eu digo o que não é, eu não necessariamente estou dizendo o nada, eu estou dizendo também o diferente. Né? Porque, veja só, né, isso aqui é branco. Então, ele é. Né? O que não é? O preto, o azul, o amarelo, o vermelho, tudo
é o não é. Mas isso é o nada? Não, isso é o diferente. Um outro. Então, eu posso dizer o que não é quando eu digo diferente. Parece simples agora que o Platão deu o tombo no Parmênides. A hora que ele dá o tombo no Parmênides, né, ele derruba também o sofista, porque aí o sofista vai dizer, pô, quer dizer que então existe o caminho do falso? Existe o caminho do falso, e este caminho do falso, ele fala assim, é o seu. Que ele vai dizer que tem que diferenciar entre o lobo e o cachorro, porque eles são parecidos. O sofista é o lobo. Ou seja, então é mais ou menos o que eu costumo Entendeu? dizer quando algum E aluno o faz isso. cachorro é amigo. O lobo não é amigo, mas são parecidos. Né? O caminho do falso existe sim, fala para o sofista. Daqui para diante, toda vez que você for ensinar, lembre-se que além de ensinar a retórica, você tem que ensinar assim, o diferente como sendo aquilo que você não está afirmando. Então ele é o falso. O Platão vai fazer isso muito tempo depois da morte do Sócrates, mas é a maneira do Platão derrotar o sofista que o Sócrates não conseguiu derrotar em vida. Né? É interessante essa... Quando tem algum aluno que faz um Não, argumento como esse... Eu estou falando isso por quê? Porque, veja como no relativismo antigo, você não tem, na verdade, um relativismo antigo pelo sofista. Você tem um absolutismo parmenidiano. Tudo é verdadeiro. É gozado isso, né? E na verdade, é isso que eu falo, que existem várias verdades, tá bom, mas a minha verdade é mais verdadeira do que a sua. É verdade. Me parece assim que, de um modo geral, o relativismo ele padece a crítica, as primeiras formas de crítica à postura sofística, que era mais identificada com a postura relativista, né? E é a crítica tanto do Demócrito, depois do Platão, a crítica que se chama peritropê, né? Que é a ideia que a argumentação sofista, a argumentação relativista, é um tipo de argumentação que ela se desenvolve produzindo uma espécie de autoanulação, né? Então me parece que assim, que realmente assim, a perspectiva relativista, nas suas diversas modalidades epistemológicas mais comuns e tal, ela sempre padece de uma certa autocontradição, né? Uma certa contradição, que é muito simples, né? A pessoa fala assim, não há verdade, né? Mas, se é verdade que não há verdade, então há uma verdade, não há verdade, né? Então, na verdade, você encontra um rolo em que o tipo de argumentação desenvolve uma perspectiva autocontraditória, né? E até mesmo assim, quando você fala assim, ó, não é possível um conhecimento objetivo e verdadeiro. Quando você faz um tipo de afirmação dessa, você parte de princípios lógicos, racionais, que você considera objetivo e verdadeiro. Sim. Então, na verdade, você rebate um tipo de conhecimento a partir do mesmo conhecimento que você está rebatendo, né? Então, o Karl Otto Appel, que é um filósofo contemporâneo alemão, ele sempre fala que o relativismo ele padece de uma autocontradição performática na própria lógica, né, do relativismo. Há um problema lógico no relativismo, né? Mas também a gente não pode desconsiderar as consequências éticas do relativismo também, né? Nesse sentido. É que também a gente tem que considerar a seguinte coisa, né? Se você acusar o relativismo de contradição performática, você você está fazendo uma acusação, mas você não está eliminando. Por quê? Porque na nossa linguagem, a contradição performática é colocada sucessivamente, né? Nós trabalhamos com a contradição performática sucessivamente na nossa linguagem. Temos que trabalhar, né? Quando eu digo... O Nietzsche fala isso, né? Ele fala assim, olha, não há texto. O que há é sempre a interpretação. Eu nunca chego num texto final, porque eu sempre vou ter acesso a ele e já é a minha interpretação. E aí ele diz a seguinte coisa, se você falar para mim, né,
que eu estou, né, em contradição, porque eu estou, né, negando, que a própria minha fala está me negando, eu vou dizer, sorte minha, porque é exatamente isso que eu estou falando. Não há texto. Né? Exatamente. Quer dizer, a minha própria fala só confirma, ela não nega, ela nega logicamente, mas ela não impede de eu falar. Por quê? Porque se eu estou falando que não há texto e você está dizendo, olha só como você caiu aí, né, numa situação onde é contraditória. Estou dizendo mesmo, não há texto. Né? Por isso que eu estou reiterando. Quer dizer, tem dois lados esta moeda, né, de você acusar a contradição. E outra coisa, né, não necessariamente, né, Carlos, a gente parte do pressuposto da razão todas as vezes que nós lidamos com a linguagem, né? Quer dizer, nós podemos lidar com a linguagem racionalmente, porque ela tem um elemento lógico interno, né, a ela, né? Mas nós lidamos com formas de acesso às coisas que nós sabemos que de racional não tem nada, né? Nós fazemos coisas que, no âmbito da percepção, no âmbito da visão, no âmbito da sensação, no âmbito dos sentimentos, né? Sensação, que não tem nada de racional. Que, se a gente disser que tem uma base racional, nós estamos xingando a razão, né? Porque não há, né? E nós não temos como descartar isso, né? Nós não temos como descartar isso. Você imagine você que você tenha uma inteligência que seja uma inteligência intuitiva. Portanto, ela não depende de mediação. Ela capta imediatamente, sem mediação, intuitiva, uma intuição. Né? Nós temos como negar intuição? Né? A intuição sensível é uma, né? Né? Mas e a intuição intelectual? Há como negar a intuição intelectual? Né? Há como negar um conhecimento imediato? Como que nós negaríamos um conhecimento intelectual imediato? Falar, não existe isso. Mas como? Como, por exemplo, eu dizer que olhar para a mesa e dizer que essa mesa é preta. Essa é uma intuição sensível, né? Entre os seus olhos, né? E como que é e a mesa, né? Mas vamos pensar numa situação que, em geral, não é a mesma coisa, mas só para a gente entender. O que a gente chama de insight. Eu tive um insight. Eu tive um insight. Muitas vezes o insight é o resultado de uma conclusão racional, só que você não vem acompanhando você não está assistindo o seu próprio pensamento, mas ele é a conclusão de uma situação racional. Mas muitas vezes, se você fizer o percurso racional, você não estava pensando nisso. Você tem uma apreensão, você tem uma apreensão daquilo. Né? O que faz com que muitas pessoas religiosas acreditem que aquilo é uma iluminação. Certo. Não, o Santo Agostinho, por exemplo, acreditava piamente que você tem uma iluminação, né? Que ele não chamava de intuição, um conhecimento imediato. Não, isso é uma iluminação, isso foi botado à luz. Eu não... Né? Por exemplo, conceitos primitivos. Como é que você aprende um conceito primitivo? Na geometria a gente tem vários. O conceito de ponto. O conceito de ponto é intuitivo. Que é um ponto. Não tem uma explicação. Você tem explicação do que é reta, do que é figura, mas o conceito de ponto é intuitivo. É o chamado conceito primitivo. Você o tem ou não tem. Né? E é interessante, porque num primeiro momento você fala assim, não, o conceito de ponto, ele é visível. Não, mas o cego aprende e o computador aprende. Então, mas sabe o que eu fico pensando nisso? Não cabe, então, relativismo na lógica, por exemplo? Não, veja, a postura relativista, ela tem dois caminhos. Uma coisa é eu dizer para você o que o Carlos estava falando, né? Uma coisa é eu dizer para você assim, como o aluno disse, o chamado relativismo banal, que não é o relativismo filosófico. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Tem a sua opinião, você tem a minha. Né? Aí o aluno acha que você não pode avaliá-lo, porque tudo é opinião. Só que como é que você escapa disso na questão didática prática?
É simples, né? É simplesmente você põe um objetivo a ser atingido. Assim, ó, o nosso parâmetro é esse. Se nós corrermos 100 metros e não chegarmos lá, perdeu o Playboy. Só quem chegar lá que ganha. Então, ó, se você me... Ah, mas professor, como é que você avalia o meu texto? Eu vou pôr os parâmetros objetivos e você vai acompanhar comigo. Né? Você vai acompanhar comigo. Então, vamos supor que eu ponha um parâmetro objetivo, que não exista erro gramatical. Pronto. Então, antes de eu ver o conteúdo, vou ver os seus erros gramaticais. Se tiver erro gramatical, vou tirar um ponto. Você concorda? Pronto. Então, isso é super objetivo. Isso não é relativo, isso é super objetivo, porque está acoplado num consenso do que é a gramática. Certo. Então, você já pôs ali um parâmetro de avaliação. O segundo parâmetro é, nós vamos ver agora o conteúdo. Então, né? E vamos ver se esse conteúdo corresponde ou não àquilo que foi ensinado. Então, você tem uma série de parâmetros, até a criatividade pode ser mensurada. Por exemplo, você vai, no final do teu texto, você vai emitir a sua opinião. Ou vou emitir a sua opinião. Só que também tem critério. Qual? Ela tem que ser original. Ah, mas como é que o senhor vai saber, entre todas as opiniões do mundo, qual é a original? Eu não vou saber entre todas do mundo, mas eu vou saber entre aquelas que eu conheço. Então, veja, acabou o relativismo do aluno ali. Matou. São 3 critérios super objetivos para corrigir a prova dele. Acabou a ideia de que cada um tem a sua opinião ali, matou a charada ali. Né? Então, didaticamente, esse relativismo banal você mata a pau. Né? Agora, o relativismo que o Platão luta com ele é esse relativismo. Tudo é verdadeiro. Eu não posso pegar o caminho do falso. Então, aí eu vou ter que fazer um trabalho para mostrar que todas as vezes, em várias vezes, o que eu estou falando é do diferente. Eu não estou falando... Né, porque a gente pensa, às vezes, dualisticamente, né, Carlos? A gente fala assim, essa aqui é o branco. Então, é o branco. Então o que é o não é? O preto. Não. O azul também é o não é. Não é. Né? Uhum. A caneca azul. Então eu estou falando do azul. Então o azul não é o nada. Ele é o não é da caneca branca. O amarelo também é o não é da caneca branca. Então eu não estou falando do nada. Eu estou falando de uma coisa que é também. Então falando do diferente eu falo do falso. Essa saída do Platão é espetacular, né? Uhum. Lógico, ela tem mais desdobramentos aí, porque o Platão depois vai falar de como é que isso se dá no universal e no particular. Mas essa saída inicial, ela já é um problema para o sofista. Porque o sofista vai ter que descobrir, ele vai ter que levar em consideração uma coisa que ele não estava levando. Porque ele estava ganhando dinheiro em cima da retórica. Mas agora o aluno vai falar assim, epa, mas espera aí, o que eu estou falando é verdadeiro ou falso? Até então o filósofo grego não tinha pensado nisso. O discurso filosófico inventa não a verdade, inventa a distinção entre verdadeiro e falso. Esse que é o problema. E é por isso que ele é subversivo, não em relação ao regime totalitário, do que a gente pensa hoje. Porque hoje a gente pensa a filosofia como subversiva em relação ao regime totalitário. Não, a filosofia é subversiva em relação à democracia. Porque a democracia que é o reino das opiniões. O reino das opiniões. Então, Sócrates, Platão, os filósofos, eles vão ser chamados de antidemocráticos. É interessante, né, que nós filósofos tenhamos nos tornado, né, arautos da democracia, mas a nossa herança é negra. É verdade. A nossa herança é de conluio com os regimes totalitários. Platão, mesmo Sócrates, né? Embora ele próprio nunca chegasse a conclusão nenhuma, então ele escapa dessa situação totalitária, mas ele atrai muito totalitário para dentro da confraria dele. Uhum. Os tios do Platão, os primos do Platão, o próprio Platão, são pessoas que têm um ódio eu não diria, mas assim, um desprezo fundamental que eles chamavam de os muitos, né? O que a gente chamaria hoje de a massa, né? É verdade. Então, eu acabei roubando aí a conversa do Carlos, mas era só porque eu me lembrei dessa história, que a gente, Carlos, traz já imediatamente a questão para o lado moderno.
Né? Mas é Porque nós verdade. estamos tão acostumados primeiro, a usar da nossa fala filosófica contra o totalitarismo em defesa da democracia. Né? Nós estamos acostumados a lidar com o relativismo como se ele fosse a não-verdade, né? Mas na origem ele é o inverso. Essa passagem aí é que é complicada. Eu quero fazer uma pergunta que é do Arthur Fabro. Ele gostaria de saber como não ser relativista em um curso de humanas. Ele acha que o relativismo não é algo ruim, mas sim algo a ser lapidado e usado de melhor forma possível. Pergunta para ele como não ser relativista num curso qualquer. Exato. Por quê? Porque ele acha que os outros cursos são relativistas. Então pergunta para ele, se ele acha que tem a matemática tão certa, pergunta para ele assim, a seguinte coisa: por que 1 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1? Isso tem lógica? Isso é a coisa mais louca que eu já vi. Você leva um número, você pega um número, 2, eleva ele a 0, dá 1. Sim, porque na verdade, assim, me parece que tem alguma coisa a ver com o positivismo isso, né? Porque assim, o positivismo, que é uma perspectiva mais voltada para as ciências naturais e as ciências duras, né? E ele sempre achou que essas ciências, por ter um trato mais direto com a observação dos fenômenos, né? Elas teriam uma fundamentação epistemológica mais forte, né? E que, na verdade, porque elas trabalhariam com os fatos, né? Enquanto as ciências humanas, elas padeceriam aí de uma fragilidade epistemológica, porque o sujeito, o objeto de estudo é o próprio sujeito que estuda. Muitas vezes. Né? Então, o sujeito que estuda a sociedade, ele é sociedade. Então, a ideia é que padeceria aí de quase uma impossibilidade de objetividade. Enquanto na física, na astronomia, você teria uma objetividade maior. Mas essa situação ela já foi um pouco superada mesmo, até pela crítica dos filósofos da ciência ao positivismo e essa noção de objetividade nas ciências, né? Nas ciências naturais mesmo, né? Mas, assim, na verdade, assim, sem dúvida que hoje em dia, né, você poderia dizer assim que é muito mais evidente que um discurso de um antropólogo ou de um sociólogo padeça mais de relativismo do que um discurso de um físico ou de um astrônomo. Às Entendeu? vezes Porque não por tropeço, mas por determinação. Exatamente. O antropólogo já sai de cara defendendo o relativismo como uma posição mais legítima. É verdade, né? é verdade. Então, as ciências humanas, elas, assim, de um modo geral, elas possuem um fundo epistemológico muito frágil, até mesmo por ausência de discussão com relação a essas questões, né? Então, fica uma coisa muito assim no reino das opiniões mesmo, né? De pesquisas muito, às vezes, de resultados muito assim superficiais mesmo, né? Então, mas eu acho que assim que é possível, sim, é possível, porque na verdade assim as ciências de um modo geral elas devem estar identificadas mais com um conhecimento mais sustentado, né? Com um conhecimento mais verdadeiro, né? E não que na verdade que se torne um campo em que qualquer opinião, todas as opiniões se equivalem, né? Esse igualitarismo epistemológico, ele é sempre muito, me parece meio falso, porque ele termina patrocinando, né? Ele termina patrocinando uma espécie de, até ignorância mesmo, né? Então nas ciências humanas você percebe isso, que o relativismo é alguma coisa mais patente mesmo, mais patente. Enquanto nas ciências duras existe um discurso mais próximo de um positivismo, de uma herança positivista, e aí se distancia um pouco mais do relativismo. Mas veja que o antropólogo diria que a dureza da antropologia está dependendo do antropólogo, ele diria que a dureza da antropologia está em ser relativista. Exatamente. Ele inverteria a seta. Por quê? Por quê? Pela razão óbvia do porquê que nós estudamos antropologia. Antropologia aparece para dizer o quê? Né? Para estudar o homem. Mas em que momento? Ela não aparece para estudar o homem num momento qualquer.
Ela aparece para estudar o homem num momento que o homem parece não ser mais homem. Né? Tem o índio, tem o negro, tem o asiático, tem o pobre, tem a mulher, tem a criança. Começa a ter uma diversidade. Num primeiro momento, a antropologia entra para dizer, não, vamos fazer o conceito de homem. Aí ela vê que não dá certo, ela vai fazendo o quê? Não, vamos fazer o conceito de cultura, de etnia, de grupo. Ela instaura. É porque assim, o primeiro ela olhar. instaura o relativismo. O primeiro olhar da antropologia sobre o mundo é um olhar meio positivista. Vamos fazer o conceito de homem. De homem. Aí viu que não deu certo. Não pode. Então Mas- aí a gente usa do relativismo para dizer, olha, vamos tentar ver o que é cultura. Então o que é Me aquele parece, homem ou me aquele parece realmente assim que a Só que a ciência... gente acha que não dá para fazer isso com a ciência. Isso. A impressão que a gente tem. Mas, se eu não me engano, é o Hodge que ele chega a questionar o seguinte, você olha, a ciência mudou muito durante esses séculos, não mudou? Mudou, evoluiu muito, não evoluiu? Então, por que raios que a metodologia de se fazer ciência não mudou? Olha, depende. Acho até que de vez em quando muda. Veja, só o que o Carlos está dizendo, de novo, eu vou tentar ver se eu consigo escapar da perspectiva moderna. Porque o Carlos está pondo o quê? O objetivo no objeto. E o subjetivo no sujeito, obviamente. Né? Quer dizer, se eu tiver um objeto, né, que eu posso circunscrever muito bem, chamar ele de fato, né, eu vou ter um conhecimento mais objetivo. O próprio nome está dizendo. Mas veja só, se você sai dessa relação sujeito-objeto, vai para o mundo antigo, onde essa relação não está institucionalizada como está na nossa conversa, né? Pensa no Platão. O que o Platão está fazendo para ser mais objetivo? O que ele faz para ser mais objetivo? Você não tem a relação sujeito-objeto no Platão. Ele vai falar o quê? Filosofar é preparar para morrer. Filosofar é o caminho da morte. O que é isso, o caminho da morte? Por que o caminho da morte? Porque quanto mais... Veja que o Platão, ele não tem a relação sujeito e objeto como nós temos na linguagem tão com facilidade. Então ele percebe que a possibilidade de ter um conhecimento mais absoluto é você não estar envolvido com um mundo dinâmico, com o mundo heraclitiano, com o mundo Então o que você tem que fazer? Você tem que morrer. Mas você vai morrer mesmo? Não, você vai morrer em vida. O que é morrer em vida? É começar a abdicar de tudo aquilo que é tomar posição, que é dizer, julgar, avaliar, se apaixonar, se relacionar. Você tem que... A filosofia é uma retirada do mundo. Você vai se retirando, se retirando, se retirando, se retirando. Por isso que as pessoas falam que o Platão viajou para o Oriente. Porque é uma postura oriental também. Né? O indiano, dependendo de uma certa idade, ele se retira não só mentalmente do mundo. Ele se retira fisicamente. Ele se retira fisicamente. Né? O que é isso? Eu me retirar do mundo? É eu chegar a uma condição de morto em vida. Né? O que é um morto em vida? O morto em vida é a seguinte coisa. O sujeito fala para você assim, olha, aconteceu tal coisa, e aquilo não te abala. Não te abala por quê? Porque você não se vê mais envolvido com aquilo. Nessa hora, você está onde? Você está num campo muito próximo do conhecimento e bem longe da opinião. Você está muito próximo das ideias platônicas, né? Daquilo que é o absoluto. Então, você próprio já está morto. Na modernidade, nós temos um filósofo que tentou fazer isso, que é o Husserl, com a fenomenologia, né? Você fazia a epoquê, né? Você suspendeu os juízos. Suspende os juízos. Né? O Montaigne. O cara ativo pra caramba, prefeito. De repente você, acabou, meu filho. Exato. Vou lá pra minha torre. Vou aproveitar então, que a gente Morreu. está falando do Montaigne, o Marcelo fala que em relação à questão do relativismo, qual que é a opinião nossa sobre os ensaios do Montaigne sobre os canibais? Aí eu lembrei do artigo que o Pondé fez para a Folha. É engraçado que o artigo tinha até a foto de um índio, de um canibal comendo um pedaço de uma perna, assim, né? Que já choca logo de início. Que ele fala que, sobre a questão de cultura, de que
não existe como eu mapear uma cultura ou dizer o que é outra. O que existe são trocas de culturas. Não, posso mapear uma cultura. Por que eu não posso mapear uma cultura? Mapeei, posso estudar uma cultura, por que não? E eu posso avaliar a cultura, mas como que eu avalio uma cultura? A partir do quê? Da minha. A partir da minha. É. O problema não é avaliar uma cultura, não poder avaliar uma cultura. O problema é eu ser suficientemente crítico para saber que eu estou avaliando aquela cultura a partir da minha, que eu não tenho outro jeito. Exato. Né? Talvez assumir isso, então. Né? Ah. Por que eu posso, eu posso, não sei se o Carlos pode, né? Vamos ver a opinião do Carlos, mas eu posso tranquilamente dizer que os iranianos estão errados ao apedrejar uma mulher. Eu posso dizer. Então. E eu posso dizer isso a partir de uma posição relativista, e não a partir de que eu estou com a verdade absoluta. Por quê? Porque eu estou calcado na minha cultura, e eu vivi a minha cultura e eu acho melhor que a dele. Se eu encontrar com um iraniano, eu convenço ele que a minha é melhor. E começo convencendo a mulher dele. Depois eu convenço ele. É. Você quer apostar que eu faço isso? Então, a gente, entendeu? É isso que eu estou dizendo. O fato de ser relativista não significa que você não possa conversar. Tá. Então, assim, eu não conheço bem essa referência, né, que ele falou do Montaigne acerca dos canibais, mas o que eu posso imaginar seria o seguinte, né? E hoje em dia, talvez até mais numa perspectiva relativista, tem a ideia de que as culturas, elas devem ser nichos absolutamente preservados, né? E que você não pode, a partir de uma outra cultura, julgar um comportamento de uma cultura como errado, ou como ou falso, ou alguma coisa do tipo. Me parece um pouco ilusório isso, porque se você observar na história, né, da filosofia e também na própria história ocidental, você percebe que as culturas, elas nunca são nichos absolutamente isolados. A promiscuidade é muito grande entre as culturas, né? Então, esse processo em que as culturas vão se encontrando, né, e elas vão se misturando, há aí uma troca, há julgamentos, né? Porque, assim, não me parece que seja correto, do ponto de vista racional, filosófico, você falar que todas as culturas são iguais. Existem culturas que são, do ponto de vista de melhorias para a vida humana, elas são melhores. Então, você não pode comparar a dizer que em determinadas culturas em que mulheres e crianças recebem um tratamento inferiorizado com relação ao homem adulto, seja igual à nossa cultura, uma outra cultura em que os seres humanos são tratados numa base de uma igualdade maior. Por que eu vou me recusar a dizer que essa cultura não é melhor do que esta? Porque, na verdade, assim, essa ideia de que a cultura é um nicho que deve ser preservado na sua integridade. Preservar a cultura é destiná-la ao desaparecimento. Porque se a gente fosse preservar as tribos indígenas com uma cultura do passado, que deve permanecer igualzinha como era há 500 anos aqui no Brasil, elas desapareceriam quase que imediatamente. E, na verdade, assim, me parece que essa é uma mania da antropologia. Cortar, mas só para dar um exemplo. Porque, seria mais ou menos a gente não querer vacinar o índio. Exatamente. Então, por que a gente vai negar a determinadas culturas, bens culturais e tecnológicos nossos, né? Se a gente não nega a eles o analgésico ou cirurgias, né? A gente compartilha isso. Então, assim, me parece que não é claro, né, e nem racional essa ideia de que todas as culturas se equivalem, todas as culturas devem ser preservadas, né? Na verdade, as culturas, elas vivem sempre numa mistura, numa troca muito grande, e você pode, sem dúvida, a partir de uma cultura, julgar ou criticar uma outra cultura e vice-versa, né? Na verdade, o fundo antropológico, o fundo ontológico da cultura é o mesmo, é o ser humano. Então é isso, exatamente. É o ser humano que produz cultura. E a gente sabe que, pensando o ser humano, situações como a liberdade, a igualdade, são situações melhores para a condição humana do que a escravidão, do que a ignorância. Você percebe que existe muito mais igualdade, liberdade, né, no conhecimento, na educação, do que na ignorância.
Então, por que eu vou preservar? Não, deixa eles bebendo a água do rio lá, porque é o rio sagrado, mesmo que seja uma água poluída, mas deixa eles beber, porque você não vai interferir na cultura deles. Eu achei isso uma banalidade total. E total. a ideia de que, eu acho o seguinte, a partir do momento que houve contato numa cultura que outra, não tem mais volta. Não existe? Não existe mais. Não existe. Mas viu, Fran? Mas existe uma coisa que você falou, só uma coisa, que a base, que existe uma coisa igual entre todos, que é o humano. É o humano. O humano é o produtor da cultura. Existe um texto maravilhoso de uma antropóloga sobre isso. Ela conta que ela ia viajar e ficar 3 meses numa tribo completamente isolada. E ela estava saindo da universidade quando um professor de literatura, esses alunos são tudo burro, eles não conseguem entender Shakespeare, isso é um absurdo, no país de Shakespeare, que ela era inglesa, ela não consegue entender o Shakespeare. Ele falou assim, olha, então eu tô com o livro aqui, eu nem quero, mas isso aqui, toma, você vai ficar 3 meses lá, leva esse livro, vê se você lê alguma coisa de Shakespeare, né, tal. E ela vai para a tribo. E chega lá, ela começa a ficar isolada, não dá muito certo as ideias que ela tinha. E de repente os índios querem saber o que tanto ela lê, que tanto é aquela história. E no começo ela fala assim, pô, vamos ler Shakespeare. Se os alunos lá da pós-graduação da Inglaterra não conseguirem entender Shakespeare, segundo meu colega de trabalho, o que eu vou ler para os índios? O Shakespeare não vai entender nada. Mas o índio insiste, ele fala assim, você não quer tomar da nossa cerveja? Eu faço o seguinte, eu te dou a cerveja, você me ensina aí, você me fala o que você está lendo. Vamos fazer umas trocas. Ah, tá bom, eu quero a sua cerveja, eu quero participar do seu ritual, se você me deixar eu te conto. Ela começa a contar e eles começam a interferir na história. E ela vai contar o Hamlet. A partir das experiências das tribos, da tribo deles, eles vão contando o que teria acontecido se fosse na tribo e simplesmente eles vão contando a história de Hamlet. Olha só. Você assim, poxa, um Shakespeare dentro de uma tribo, ele pode ser completamente entendido, até criado e participado, por quê? Porque existe uma história humana comum entre as pessoas. Mas aí precisa tomar um certo cuidado, porque é o seguinte, porque essa ideia de humano, também ela é problemática. O que é humano também é problemático. Né? Não, porque tudo bem, você tá fala, definido, a gente fala isso com uma certa tranquilidade, porque nós estamos ainda, né? Tudo bem que o humanismo está em completa crise, né? Mas o senso comum nosso ainda é o humanismo. Então a gente tem aí uma ideia de que falando a palavra humano, todo mundo está falando da mesma coisa, né? Mas isso não é tão verdade, né? A palavra humano, ela ainda não diz muito, se é que disse alguma coisa, né? O Carlos recorreu à ideia de fundo ontológico humano, mas aí você pode se lembrar da história do Epicuro em relação ao Platão, né? O Platão falou assim, olha, o que é o humano? O homem, o que é o homem? O homem é um bípede sem penas, de unhas chatas. Aí o Epicuro pegou um galo, né? Minto, ele não falou de unhas chatas, falou bípede sem penas. Pegou um galo, depelou e jogou lá fora. Ó o seu homem. Né? Aí o Platão reformulou. Né? Falou assim, ó, o homem é um bípede sem penas de unhas chatas. Enquanto que o galo é um bípede sem penas, né? Mas de unha não chata. Né? Mas você veja como o Platão teve que mudar o conceito. Por quê? Porque eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso pelo seguinte, porque às vezes nos parece que um conceito abarcou tudo e ele deixou muita coisa de fora. Certo. Então ele não é tão tranquilo assim dizer que a questão, o humano é o fundo. Né? Uma outra coisa também que a gente deveria pensar, e que talvez seja isso o problema que o Carlos levanta, é que uma coisa que nós temos que fazer uma distinção terrível na hora de discutir antropologia, filosofia e direito. Pelo seguinte, uma coisa é eu interferir na cultura do outro. Outra coisa é eu, na interferência da cultura do outro, não deixar com que o outro tenha a identidade cultural. São duas coisas diferentes. Certo. Porque quando eu tomo um melhoral, eu perco ou não perco a minha identidade cultural? Esse é o problema. Esse é o problema. Quer dizer, porque veja só, se eu creio que tal chá faz eu sarar, se eu perder essa crença, em que medida eu perco outras crenças?
E se eu perder as outras crenças, em que medida eu já não serei mais aquela pessoa? Em que medida aquela cultura vai ser contada para mim, e não mais eu tendo vivido? Mas você acha que é fundamental você tentar preservar essa identidade cultural aí? São duas coisas diferentes. Acho que porque veja só, por que a identidade tem um problema? A identidade tem um problema porque ela tá intimamente ligado a um elemento central, que é o orgulho. Certo. Né? O orgulho. Quando você perde a identidade, você perde o orgulho. Nós tivemos aqui no Brasil, até virou emblema aí de nota de dinheiro, né? Aquele cientista que pegou uma doença, esqueço o nome dele, foi um caso famoso, não devia esquecer porque está até no dinheiro. Pegou uma doença numa tribo indígena, uma doença incurável, né? E todo mundo queria trazer ele para fora da tribo para ele se curar, né? E ele não veio. Eu lembro. Né? Ele não veio, ele fez todo o tratamento lá com os rituais e lá ele morreu. Né? Por quê? Porque, veja só, A partir do momento que ele saísse dali, a partir do momento que ele saísse dali, ele não desmoronaria a crença dele, ele desmoronaria a crença de muitas pessoas. Né? E ele não arriscou fazer isso. Por que ele não arriscou fazer isso? Né? Ele não arriscou fazer isso pelo seguinte, veja só, ele tinha um elemento favorável a ele. Qual? Aquela doença que ele pegou, os índios não pegaram. Era uma doença de um sapo venenoso, uma coisa assim que eu não me lembro. Né? Mas ele pegou porque ele veio de fora, os índios não pegavam. Né? entendi. Então ele se sacrificou pela cultura, mas não pela cultura no sentido ingênuo, ele sacrificou pela identidade. Eu acho que não seja possível preservar tanto essa identidade cultural. Não, eu não estou dizendo que é possível. Eu estou dizendo que o problema da questão está na identidade e não na simples preservação da cultura. Porque às vezes parece que a gente dá um melhoral para o cara e o melhoral é a mesma coisa que é para a gente. Não é. Não é. Né? Ele tem um elemento de disputa. Ele tem um elemento de disputa. O problema é que, às vezes, a gente faz eu acho que é o que você está falando, tem a ver com a questão da falsidade. O índio já tomou 1000 melhoral. Aí, depois que ele tomou 1000 melhoral, né, que ele já está integrado, né, aí você vai lá preservar aquilo que já não está preservado. Você recria uma situação falsa, né, mas quando você tem uma situação inicial, é preciso ver aonde é. Veja uma coisa muito interessante que aconteceu no Brasil, que é o seguinte, o movimento negro. Num primeiro momento, nos anos 50, nos anos 40, a grande questão do movimento negro era orgulho. Por que voltar para a África? Por que olhar o passado? Por que tanto cultivo com o cabelo? Por quê? Recuperar a identidade. Quer dizer, nós somos alguém. Nós não somos o restolho do Brasil. Nós éramos alguém e nos tornamos o restolho do Brasil. Essa recuperação da identidade recuperou o orgulho, né? Mas essa é uma situação que não é a preservação, a simples preservação. Não é a simples preservação. É a retomada da identidade. Precisa tomar cuidado com essas duas coisas. Por que eu estou falando isso, Carlos? Pelo seguinte, porque o pessoal mais conservador bateu muito na tecla contra a racialização do Brasil. Né? Você não pode se afirmar negro, porque se você se afirmar negro, isso é racismo. Não é. É o contrário. É o contrário. Se você se afirma negro, você está se afirmando, né? Você está se afirmando como afro-brasileiro. Esse é o problema. O Andrei fez uma externa pra gente fez para uma essa externa? semana, fez para Hora da Coruja. Eu vou pedir pro Roberto colocar pra gente, por favor. O homem é a medida de todas as coisas que são e de todas as coisas que não são. Essa é uma frase de Protágoras, presente na obra Teeteto de Platão, que destaca o relativismo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. E boa noite ao nosso convidado especial de hoje, o professor Carlos Alberto. Num primeiro momento, eu gostaria que vocês comentassem sobre a importância do relativismo para o advento da democracia grega.
E no segundo momento, que vocês respondessem a seguinte questão: para que haja democracia na atualidade, é necessário uma postura relativista dos nossos políticos? Um grande abraço a todos. Então, assim, sem dúvida que há uma relação muito, né, estreita entre relativismo, ou essa postura relativista, né, e a democracia, né, e a democracia. E, na verdade, talvez seja ter percebido isso que leva o Platão a se posicionar mais veementemente contra a democracia. Porque na democracia dá um pouco a entender que a verdade ou os valores que devem, de um certo modo, organizar a vida social, eles são decididos, eles são escolhidos a partir da maioria, né? Então a verdade, ela resulta da soma da maioria das opiniões. É o que a gente faz em pesquisa. Somos a favor ou contra a pena de morte? Vamos fazer uma pesquisa. Se a maioria diz que é a favor, então a pena de morte fica sendo o fato incontestável. Então, assim, na verdade, assim, aqui existe um risco muito grande, né? É o fato de que assim, a verdade, os valores, eles ficam numa base numérica, né? De soma. E a gente percebe na história que existem situações em que a maioria foi muito destrutiva, né? A gente pode pensar em situações como em ocasiões de comunismo ou até mesmo de nazismo, em que a maioria, a opinião da maioria, gerou para a humanidade destruições lamentáveis, né? Então, assim, a democracia tem esse risco, né? Esse risco de cair numa situação em que a verdade resultaria da soma, né? Então, me parece que o Platão e os filósofos gregos antigos, eles desconfiavam da democracia exatamente aí nessa situação. Ainda mais que Platão, que para ele a política é uma ciência, né? É uma ciência. E que, na verdade, a política ela está muito mais para o conhecimento da justiça, para o conhecimento da verdade, para o conhecimento desses valores que deveriam ser, que deveriam organizar a vida social, né? Então, há um risco, sem dúvida, na democracia aí nessa questão. Mas, por outro lado, o relativismo está relacionado à democracia, porque o relativismo ele soa muito como uma tolerância maior, a defesa da pluralidade, das diversas opiniões, né? E a democracia é o mesmo reino da palavra, das opiniões diversas e tal, né? Mas sempre aí nunca entenderam o relativismo como uma solução para os nossos problemas, né? O relativismo é muito mais um sintoma, me parece. Um sintoma de um abandono, de um recuso da busca de ideais mais universais, da busca de verdades mais universais, né? E você fica preso a circunstâncias contextuais, circunstâncias pessoais até, ou mesmo culturais, né? Então, do ponto de vista filosófico, o relativismo é um problema, não é uma solução, não é uma saída, né? Na verdade, a filosofia, né, me parece que a filosofia, ela sempre vê o relativismo como uma situação que deve ser superada, que deve ser questionada. Não uma situação que você deve abraçar livremente, como encontramos a solução verdadeira. Cada um tem a sua opinião, a gente soma as opiniões, a maioria vence. Isso é muito estranho para o filósofo, especialmente para o filósofo antigo, né? Isso é o que eu penso. Acabou? Nós acabamos o programa? Não. Temos? Temos. Se nós temos tempo, eu vou falar a seguinte coisa. Obviamente que eu sou esse personagem que o Carlos não gosta, né? Obviamente que eu tenho muito mais simpatia com o relativismo, né? Porque eu vejo a seguinte coisa. Por exemplo, no caso da democracia, né? Vamos pegar relativismo e democracia, né? A nossa democracia, ela não é uma democracia plebiscitária. O plebiscito ele é colocado como um dos elementos da democracia, mas ele não é a regra. Não é? Nós não somamos a opinião e damos um sim ou não.
Nós demoramos e a população reclama por nós demorarmos, né? A população quer o plebiscito, né? Mas a democracia encontrou um elemento para atrasar o plebiscito, para tirar o sim ou não. O que ela faz? Ela joga para o parlamento discute, forma as comissões, vai e volta, né? E às vezes o parlamento tapeia a população. Quando o parlamento vê, né, que a população está muito ávida com o plebiscito e que o plebiscito vai ser esmagador, vai ser esmagador? Vai. Então não está amadurecido. Né? Não está amadurecido, porque não é possível que todo mundo, de repente, já saiba. Então, vamos segura a discussão. Então, tem esse recurso, a democracia tem esse recurso não plebiscitário, né? De evitar o plebiscito, principalmente se o parlamento é naturalmente isso. Não é porque o parlamento quer enganar a população. Não, ele é naturalmente isso, porque dado a maneira como ele funciona, que tem que formar as comissões, os partidos têm que opinar, tem que fazer os projetos têm que encaixar, né? E tudo isso demora. E nessa demora, a população vai lendo, vai se informando, vai vendo o debate e vai amadurecendo as posições. Isso aconteceu no casamento gay. Você pegar a entrevista do Leonardo Boff, há 10 ou 15 anos atrás, no Roda Viva, perguntou para você: a favor do casamento gay? Ele falou assim: não tem discussão sobre isso na sociedade, como é que eu posso ser a favor? Né? Se perguntar hoje, ele não pode dar essa resposta, porque hoje houve a discussão, né? Já tem 15 anos de discussão, amadureceu e saiu. Né? E não saiu por plebiscito, não precisou sair por plebiscito como se pensava, saiu pela discussão normalmente, as pessoas foram atrás. Então, tem esse recurso. O outro recurso que a democracia tem também, e que vem da questão do relativismo, é o recurso a governar por maioria, porém... sem deixar as minorias. Exatamente, que a democracia antiga não tem. A democracia antiga, ela sempre venceu a maioria, acabou. Aqui não. Né? Na democracia moderna, toda democracia moderna, você tem decisão por maioria, contanto que a decisão por maioria não anule determinados direitos de minorias. Por exemplo, o direito de voz, o direito da própria identidade cultural da minoria, o direito da liberdade da minoria de certos ritos. Então, tem uma série de liberdades das minorias que reapareceram na democracia moderna a partir da Segunda Guerra Mundial por conta do genocídio. Porque nunca ninguém imaginou que alguém iria fazer uma guerra para exterminar uma nação. Nunca ninguém imaginou isso. Porque a guerra, por mais que você quisesse matar um povo inteiro, nunca você fez um plano para isso. E na Segunda Guerra Mundial teve um plano para exterminar os judeus. Né? Nego fica falando contra Israel, mas é que nego não entende as coisas. Nego acha ninguém fala contra Israel porque ele não entende o que o judeu passou na Segunda Guerra para poder se tornar o Estado militarizado que ele se tornou hoje, a ponto das meninas ir na praia com a metralhadora, e biquíni com a metralhadora. Por quê? Por que chegou nesse ponto? Porque em determinada situação bolou-se um planejamento para eliminar um povo, eliminar todo o povo judeu. Então, essa questão nunca apareceu antes. Né? E aí aparece a história da minoria. O direito de minoria aparece aí e incorpora-se na democracia. Né? Então, esse é a diferença da democracia. Que o Platão não viu isso. Né? Platão jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Não. Uhum. Né? O William acabou fazendo pergunta, mas como estourou nosso tempo Sabe já... Sabe o que nós podíamos fazer? O William de Rio das Ostras, então vou mandar para você um presente aqui do Hora da Coruja. Lembrando que sempre quem dá os presentes aqui pra gente, é a editora Manoli, viu? Pedi pro Roberto colocar aqui o GC da editora Manoli, que tem o site da editora. Lá você pode comprar os livros, principalmente os livros do Paulo. E esse livro aqui, a Filosofia Política para Educadores, vai ser lançado amanhã, na Livraria Cultura, às 19 horas, a Livraria Cultura da Avenida Paulista. Lá vai estar todo o pessoal que participa sempre do Hora da Coruja, inclusive o Carlos, não é verdade, Carlos? Isso mesmo, estaremos lá. E a gente pode conversar muito sobre filosofia lá. Por favor, participe do nosso lançamento. O importante da pergunta, a primeira parte da pergunta do Andrei, nós conversamos aqui. Já no começo do programa, A segunda parte é que a gente poderia conversar mais, valeria a pena a gente fazer um programa
Nós todos, né? Chamamos o André para conversar aqui com a gente, fazer uma mesa redonda, né? Exato. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 é. a coruja, né? A coruja não dá opinião, mas ela Ela fica aí fica olhando tudo que está acontecendo. observando, é a coruja de Minerva Exato. que não levanta voo, nem ao entardecer, nem ao amanhecer, está sempre aí Carlos, paradona. obrigada, viu, por você ter vindo participar Carlos, de novo. obrigado aqui no Hora da demais. Coruja. Agradeço muito, né, por estar aqui novamente, né? A casa é sua. Agradeço pela audiência dos meus alunos, ex-alunos, Eles né? chamaram você do o filósofo da laranja mecânica, em homenagem à sua blusa. Falaram, os alunos do Carlos são sempre muito participativos, e um beijo para todos vocês. E então é isso, pessoal. Então semana que vem a gente volta com a Hora da Coruja. Obrigada.